Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 128 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Para a aula de hoje eu trouxe uma questão do Enem de 2018 que trata de isomeria, mais especificamente sobre a isomeria geométrica, a isomeria cis-trans. Mas vamos fazer uma breve revisão aqui do que é a isomeria na química orgânica. Primeiramente, o que são isômeros? Dois compostos isômeros são compostos que têm a mesma fórmula molecular, ou seja, a mesma quantidade de carbonos, hidrogênios, oxigênios, dos átomos no geral. Essa isomeria ela pode acontecer de duas formas diferentes. A gente pode ter isômeros constitucionais, que são isômeros cuja diferença é realmente na ligação entre os átomos. Então, por exemplo, a gente pode citar o etanol e o metoximetano. Então, eles são dois compostos que têm fórmula molecular C2, 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, só que são compostos bem diferentes. O etanol tem a função orgânica de álcool, que apresenta uma hidroxila na ponta dele. Já o metoximetano, ele é um éter, que tem um oxigênio ligado a 2 carbonos, entre 2 carbonos. Então, são compostos bem diferentes, com propriedades muito diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. A gente também pode ter, além dos isômeros constitucionais, que podem ter de vários tipos, podem ser de cadeia, de função e tudo mais, a gente tem os isômeros espaciais ou estereoisômeros. Em isômeros espaciais, a diferença não está no tipo de ligação. Os átomos se ligam nos mesmos átomos, da mesma forma. Só que há diferença na disposição tridimensional daquela molécula em relação à outra. E a gente pode ter dois tipos de isômeros espaciais: os isômeros geométricos e os ópticos. Os isômeros ópticos acontecem quando eu tenho um carbono quiral. O que é um carbono quiral? Um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Quando eu tenho um carbono quiral, tetraédrico quiral, que tem 4 ligantes diferentes, eu posso ter também o isômero dele, que vai ter os mesmos ligantes, mas eu não consigo colocar, sobrecolocar um sobre o outro. Esses dois isômeros, eles são como se fossem as nossas mãos. Elas são o espelho uma da outra, mas eu não consigo colocar uma sobre a outra de um jeito que elas se sobrepõem. Não tem como, elas ficam diferentes. Então, se eu coloco assim, uma não anula a outra, e nem assim. Então, é como se eu colocasse aqui um espelho, aqui na frente. Assim como se eu colocasse um espelho na minha mão esquerda, eu veria minha mão direita. Mas elas, obviamente, não são iguais. Eu não consigo sobrecolocá-las entre si. Já os isômeros geométricos acontecem quando eu tenho em uma molécula uma ligação dupla entre dois átomos, que podem ser 2 carbonos, 2 nitrogênios, átomos que fazem mais do que 2 ligações, 3 ou 4. E a disposição dos ligantes a esses dois átomos da ligação dupla são diferentes em moléculas diferentes. Então, eu posso ter, por exemplo, esse composto aqui, em que eu tenho essa conformação, e eu posso ter também um outro composto que está ligado da mesma forma em relação a esse cara aqui, aos mesmos átomos, só que de uma forma ligeiramente diferente espacialmente. As ligações são as mesmas, só que a conformação no espaço é diferente. Isso pode acontecer se eu simplesmente girar uma desses átomos que faz uma ligação dupla. Se eu girar esse átomo aqui, trocar os ligantes de lugar, ele vai dar origem a uma coisa desse tipo. Isso é relativamente fácil de se fazer. Você não precisa dar uma quantidade de energia muito grande para se fazer essa rotação de um átomo de carbono na ligação dupla, não. Tá certo? E aqui a gente vai ter, então, dois compostos que têm a mesma fórmula molecular, que são isômeros e que se diferem simplesmente pela rotação de um átomo na ligação dupla. Então, eles são isômeros geométricos e eles têm a seguinte denominação.
O tipo que tem os grupos iguais opostos em relação à ligação, então você tem um hidrogênio do lado de cá e um hidrogênio do lado de cá, e eles estão em lados diferentes, em lados transversais em relação à ligação dupla, que está nesse eixo aqui. Esse é o composto considerado como composto trans. E quando os grupos iguais estão do mesmo lado da ligação dupla, do plano da ligação dupla, esse composto é o cis. Então, essa isomeria espacial, inclusive, é chamada de isomeria cis-trans, porque você tem o cis, em que os compostos iguais estão do mesmo lado da ligação dupla, e o composto trans que estão transversais, em lados opostos. Então, a gente tem esses tipos de isomeria, e para resolver essa questão aqui do Enem 2018, a gente tinha que conhecer basicamente isso. Então, vamos para a resolução. Pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões atômicas induzidos por luz poderão ter aplicação em tecnologias futuras, substituindo micromotores sem a necessidade de componentes mecânicos. Exemplo de movimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de silício ligado a um polímero de azobenzeno e a um material suporte em 2 comprimentos de onda, conforme ilustrado na figura. Com a aplicação de luz, ocorrem reações reversíveis de cada cadeia do polímero, que promovem o movimento observado. Então, pelo desenho aqui, ele está me falando que eu tenho nessa situação aqui, em que os compostos estão com essa conformação, e quando eu forneço, quando eu tenho um comprimento de onda de 365 nanômetros, eu passo para essa condição aqui, em que essa ligação aqui gira, e aí a gente fica com esse alinhamento aqui, ó, os dois do mesmo lado. Se eu fornecer a essa molécula 2 aqui uma energia, uma luz de energia de comprimento de onda de 420 nanômetros, ela se torna o composto 1, que é o composto formado pela rotação, de novo, dessa ligação aqui. Então, é isso que o desenho está me mostrando. E o comando da questão é: o fenômeno de movimento molecular promovido pela incidência de luz decorre do quê? Então, quando a luz incide, dependendo da energia da luz, ela vai girar essa ligação dupla e atingir 2 configurações possíveis, Essa configuração aqui, em que a gente tem o plano da ligação aqui e os compostos iguais, que são esses anéis aqui, opostos em relação à ligação dupla. Portanto, essa aqui é uma molécula do tipo trans. E no caso 2, o que a gente tem? A gente tem o eixo da ligação aqui e os grupos iguais, os anéis, estão do mesmo lado do eixo da ligação. Portanto, é um composto do tipo cis. Então, isso é o que o comprimento de onda da luz faz. Ela gira a ligação dupla ali, resultando em 2 isômeros diferentes, o cis e o trans. Então, vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra A. Movimento vibracional dos átomos, que levam ao encurtamento e à relaxação das ligações. Existe um movimento vibracional dos átomos. Na molécula, os átomos não estão parados, eles têm vibração, só que não é isso que faz essa ligação girar aqui. Vibrar é diferente de girar. Então, não. Letra B. Isomerização das ligações nitrogênio-nitrogênio dupla, sendo a forma cis do polímero mais compacta que a trans. Então, a forma cis do polímero é essa daqui, a forma 2. E nessa forma, a gente observa aqui que o polímero ele vai ter um certo padrão aqui de alongamento. Então, você tem primeiro esse pedaço, depois esse pedaço. E esse pedaço que está alinhado com o primeiro e esse segundo pedaço que está alinhado com esse. Então, o polímero cis ele é mais compacto, ele segue um certo padrão. Enquanto o polímero trans, ele tem essa forma aqui, e a segunda parte vem aqui, a terceira vem aqui, a quarta aqui, e ele vai mudando de direção ao longo da sua cadeia. Ele segue uma linha
não retilínea aqui. Então, com certeza, o polímero trans ele ocupa um pouco mais de espaço que o cis, em que essas alternâncias ali acabam alinhando ele. Então, essa é a nossa alternativa correta. Vamos ler as outras. Letra C. Tautomerização das unidades monoméricas do polímero, que leva a um composto mais compacto. A tautomeria é um tipo de isômero aqui, mas é um isômero constitucional, que acontece quando uma espécie se autoconverte em outra função orgânica ali. Acontece muito com aldeídos e álcoois, em que, por exemplo, o oxigênio aqui do aldeído, né, você tem um aldeído que é um oxigênio na ponta, uma carbonila na ponta ligada a outros carbonos, né? E aí o que pode acontecer é esse excesso de elétrons aqui no oxigênio atacarem a ligação com o hidrogênio, capturá-lo, e esse par de elétrons vir para cá e você formar um etenol, um álcool com ligação dupla na cadeia. Uma coisa desse tipo aqui, ó. Aqui vai virar uma hidroxila, esse carbono, e acaba surgindo uma ligação dupla aqui. Então, esses dois compostos são isômeros, estão em equilíbrio, e esse tipo de isômero é chamado de tautômero, que é a tautomeria, a conversão de uma espécie na outra em equilíbrio, que não é o nosso caso, né? A gente tem aqui a simples rotação de uma ligação dupla, não está mudando de função. Então, não é o nosso caso. Letra D, ressonância entre os elétrons π do grupo azo e os do anel aromático que encurta as ligações duplas. Existe ressonância entre elétrons π e anel aromático, só que o encurtamento da ligação dupla não provoca o seu giro aqui, né? O que está acontecendo é o giro de uma das partes dessa molécula, e não só o encurtamento. Então, não faz sentido. E a letra E, variação conformacional das ligações N-N, que resulta em estruturas com diferentes áreas de superfície. Até aqui, essa alternativa está correta, né? O que ocorre é uma mudança na conformação da ligação, ela gira, mas resultar em estrutura com diferentes áreas de superfície não faz muito sentido. Tranquilo, pessoal? Então, nessa questão, a gente tinha que conhecer um pouco sobre isomeria, especialmente a isomeria geométrica cis-trans. Bom, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais. Eu espero vocês por aqui. Até mais e tchau, tchau!